Testamento, diz assim: lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, que agora, com a chegada do Novo Testamento, é o primeiro dia, é o sábado, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Louvado seja Deus. Pedindo ao Senhor que nos ajude a atender essa santa convocação, nós vamos pedir para que o reverendo faça uma oração, pedindo que o Senhor nos ajude a guardar o dia do Senhor nesse momento. Depois nós iremos dar os avisos e começaremos aqui a nossa escola bíblica dessa manhã. Oremos. Santo Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te damos a honra, a glória e a adoração porque és digno. Amém. Obrigado, Deus, por este dia. Este dia, Pai, o qual o Senhor separou para a tua igreja, Senhor, te adorar, te glorificar, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por esse privilégio de te conhecer. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Que possamos a cada dia, Senhor, valorizar não só esse dia que é importante, mas toda a nossa vida de relacionamento com o Senhor. Então que o Senhor nos abençoe, Deus, nos fortaleça nesta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão que está assistindo através desta live, aqueles que, ó Deus, talvez estejam com algumas dificuldades, mas que eles possam deleitar-se em Ti neste dia. Amém. Glorificar o Teu nome, Pai. Amém. Te adorar em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de Te louvar e Te bendizer. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. E aí, você já chegou por aí? Essa introdução, espero que sim. Introdução da nossa live, esperando que você compartilhe o link, por favor. Dá uma curtida aí no link. O tema de hoje é muito importante. É possível ser igreja na crise? Temos aqui nossos amados pastores, pastor Ronilson, pastor Clamaci. Já oramos ao Senhor, já fizemos a santa convocação. Salmo 133 estará no nosso fronte. Eu estou dando um tempinho para você chegar. Eu estou dando um tempinho para você compartilhar aí a live, tá certo? Então eu mesmo estou fazendo isso aqui agora, para a gente começar. Então compartilha, por gentileza, tá bom? Compartilhe para que a palavra do Senhor chegue a mais número de pessoas. Quando você faz o compartilhamento, você está multiplicando. Então eu queria ver os nossos irmãos presbíteros, diáconos, os irmãos da igreja, todo mundo fazendo isso aí, para que a palavra do Senhor chegue. E você de todo o Brasil, que está nos acompanhando, o pessoal do Nordeste tem tido uma boa audiência conosco, o pessoal do Norte vem chegando também. Estou dando esse tempinho para você não perder esse grande debate. Eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida, tá certo? Então por isso que eu estou dando esse tempo. Enquanto você chega, vamos louvar o Senhor. Como é precioso, irmão, né, pastor Ronilson? O senhor colocou recentemente que ama a igreja em um dos seus posts aí, né? E como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. A gente ama a igreja. A gente ama essa igreja, estamos aqui com a igreja vazia, uma saudade danada de vocês, totalmente higienizados, temos álcool gel aqui, o pessoal chegou de máscara. O que a gente vai falar para vocês aí não dá para pôr a máscara, né? Mas está todo mundo aqui bem distribuído, o Edinaldo, o presbítero Edinaldo está aí na técnica com a gente. Então nós estamos aqui, nós vamos cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Vamos cantar então? Nós não somos muito na turma da música, né, pastor Deus? Mas a gente tenta, e o pessoal está gostando aí, né? Vamos ver se não cai a live. Vamos louvar o Senhor. Ed, ajuda a gente aí, dá um tom aí, Ed. Vamos lá, gente. Vai. Na tela. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário.
vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aliança. Aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós somos um em Cristo Jesus, meus irmãos. Nesse momento nós vamos começar a nossa escola bíblica propriamente dita, depois dos avisos, da introdução. Os avisos você já sabe, os trabalhos estão suspensos, continuará assim até o dia 10 de maio. Os pedidos de oração, a última oração, nós vamos orar pela nossa nação, que ao invés somente de estar enfrentando um problema pandêmico e econômico, agora entrou numa crise política de uma estratosfera que a gente ainda não sabe o que acontecerá. Mas isso a gente fará uma oração final, incluindo todos esses pedidos, suplicando pela nação, pela pandemia, para que o Senhor nos ajude nesse tempo difícil. Mas vamos então discorrer sobre o tema. Eu vou fazer uma oração inicial aqui e pediremos a Deus que mais uma vez nos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque somos um. Amém. Somos igreja no amor de Jesus, naquele sangue precioso do Calvário que nos justifica, que também nos purifica de todo pecado, que nos torna, ó Deus, participantes, filhos adotivos em Cristo Jesus. Amém. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A tua igreja, temporariamente, assim nós esperamos e cremos, está afastada uns dos outros, mas nós ainda continuamos sendo um no Senhor. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe a tratar desse tema tão importante, tão imprescindível para a vida da tua igreja, que como é que ela pode continuar sendo igreja no meio de uma crise de tamanha proporção como nós estamos vivendo aqui. Abençoe o pastor Ronilson, abençoe o pastor Clamaci e me abençoe também para que nós juntos possamos levar conhecimento bíblico, santo, puro da tua palavra, vinda do teu trono. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, minha gente. Olha só, o tema é possível continuar sendo igreja na crise? Vamos então abrir o nosso bate-papo aqui, vamos chamar assim. Debate é quando a gente tem posições contrárias. Graças a Deus, aqui nós temos uma posição convergente, né? Podemos aqui ou acolá em alguns aspectos, temos observações a fazer, mas temos posições convergentes. Eu vou pedir ao reverendo Jonilson, grande servo de Deus que está aqui conosco, de responder essa primeira pergunta a você, pastor Jonilson. O que é que o senhor acha? É possível ainda continuar sendo igreja na crise? O que é que o senhor acha? Bom dia, povo da aliança.
e o triuno e majestoso Deus prossiga sendo amado, glorificado por todos nós. É possível sim, pastor Sandro. É possível pelas seguintes razões. Primeiro, foi Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que idealizou a igreja. Ele idealizou a igreja no tempo pré-histórico, ou seja, antes da história. Foi ele também que a trouxe à existência, como também a sustenta agora no tempo histórico, no tempo presente, onde a história está sendo feita. É possível sim, porque sabemos também biblicamente que Ele, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele levará a igreja para o tempo pós-história, ou seja, para a eternidade. É o que nós costumamos falar no seminário, quando falamos da igreja nos seus três tempos. A igreja ideal decretada antes do tempo histórico, a igreja ideal em execução no tempo presente, o tempo histórico que está sendo construído, e a igreja ideal consumada, a igreja do porvir, a igreja no seu estado de perfeição. Então, concluímos afirmando mais uma vez: é possível sim, porque Deus a idealizou, Deus a trouxe à existência e Deus a levará para o novo céus, para a nova terra, para viver uma eternidade nele, com ele e para a glória dele. Amém. Louvado seja Deus, assim cremos. Reverendo Leão Maci, essa pergunta introdutória que dá rumo aqui à nossa live. O senhor acha que é possível ser, sim, igreja nesse tempo de crise? Amém, meu bom dia aos amados irmãos. Graça e a paz do Senhor seja convosco. Saudade de todos e um prazer estar aqui com os irmãos, pastores, nesse momento tão maravilhoso que é o dia do Senhor. Amém. E sim, a nossa visão é a mesma, concordamos com o pastor Ronilson, de que é possível a igreja, mesmo nesse período de isolamento, ela manter, é possível ser igreja nesse período de isolamento. E eu vejo isso muito claro quando Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, ele não diz a igreja de Corinto, a igreja de Limeira, não, a igreja de Deus, como o pastor Ronilson colocou bem, que ele é o fundador, ele é quem governa essa igreja. Então o fato dele, a igreja pertencer, isso mostra que ela tem dono. Então não há circunstâncias que possam acabar com a igreja, não há situações que possam parar o mover da igreja. Por quê? Porque Deus, ele governa, ele rege a igreja, e Paulo ele deixa isso muito bem claro e convicto nisso. Olha, a igreja de Deus, que ele estabeleceu em Corinto, ele vai dizer em Atos que ele comprou com o seu sangue. Então é uma igreja que pertence a ele, ela não é somente institucional, ela tem dono, o Cordeiro a governa, o Cordeiro a rege. Então, diante desses fatos, sim, aí é possível ser igreja em momentos de crise. Amém. Corroborando um pouquinho com a ideia dos nossos amados irmãos, o pastor Nilson trouxe um aspecto teológico maravilhoso, o pastor Clamaci começou a entrar um pouco na teologia bíblica. Eu só queria reforçar o seguinte: a gente não tem que ter a ideia que a igreja só viveu esse tempo de crise nesse momento. Não. Desde sua existência na história, como colocou o pastor João Nilson, ela vem sendo privada em alguns tempos de ajuntamento. Inclusive hoje, não só com a pandemia, mas antes dessa pandemia, por exemplo, a igreja perseguida no mundo, ela tem dificuldade de ajuntamento. Mas ela não deixou de ser igreja por causa dessa dificuldade. Vamos ouvir um aspecto bíblico, né? Teológico também, mas bíblico, do Salmo 137. Vocês se lembram que o Salmo 137 é pedido para que os irmãos que estão no cativeiro babilônico toquem os cânticos de Sião.
Mas eles não podem cantar. Eles dizem: como que nós cantaremos se nós não estamos em Sião? Se nós estamos dispersos, se nós estamos divididos? Mas nem por isso eles esqueciam do cântico de Sião, nem por isso eles deixavam de ser igreja. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, para a gente fechar essa primeira introdução da pergunta, né? Jesus Cristo disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, nenhum tempo, como disse muito bem colocado o pastor Nilson, nem antes, nem agora, nem no futuro, ela deixará de ser igreja. Ela tem alguns problemas nas suas formas, né? Ela vai mudando. A igreja do Velho Testamento tem uma forma, a igreja do Novo tem outra, de continuidade. Não é uma ruptura, mas a continuação da igreja do Velho e do Novo. E nós somos, e por isso que eu falei do Velho Testamento como igreja, e na continuação também do Novo Testamento. Então, eu acho que isso já dá para a gente fechar essa primeira questão aí, essa questão introdutória, e a gente vai ter os desdobramentos dela, né? É possível continuar sendo igreja na crise? Então, de nós três aqui é um sonoro sim. Amém. Sim. Sempre existirá igreja, nunca deixará de existir. Independente do tempo, da perseguição, da forma que nós vamos nos reunir, dependendo das circunstâncias, nós continuaremos sendo igreja do Senhor. Amém? Amém. Amém. Uma subpergunta a esta principal, subordinada ao tema, é: se é possível ser igreja, nós acabamos de dizer que sim, o que a igreja deve fazer? O que a igreja deve fazer nesse tempo? Eu vou pedir agora inverter, começar um pouquinho com o pastor Clamaci, depois eu volto ao pastor Ronilson. Pastor Clamaci, se é possível ser igreja, e o senhor disse que era, o que a igreja deve fazer nesse tempo? Bom, eu vejo, ela deve continuar sendo aquilo para qual ela foi chamada, pastor: sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Porque, como o senhor frisou bem, essa não é a primeira crise, a gente sabe que não foi a primeira, nem será a última, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, né, no que iríamos passar. Tomara que fosse hoje a Maranata, oxalá que fosse hoje que o Senhor viesse, mas nós sabemos que a igreja sempre passará por crise, mas o que eu vejo é que ela deve manter o quê? A sua integridade. Pensando nesse tema, eu vi um texto que me chamou muita atenção, lá de Daniel, capítulo 1, quando Daniel com seus amigos são transportados para a Babilônia, e ali o rei oferece aqueles, separa os jovens, os irmãos conhecem a história, não vamos entrar, e manda dar a ração para eles, para que no devido tempo eles sejam apresentados, e Daniel faz o propósito de não se contaminar com as iguarias. E lá no versículo 21, no final do capítulo, a Bíblia diz que Daniel continuou até o reinado de Ciro, ou seja, entrou o rei, saiu o rei, Nabucodonosor, Belsazar, Dário, e Daniel continua. E isso me mostra que a integridade de Daniel, porque passa-se ali, diverge da época, 60, 70, 80 anos, mas o ponto que eu quero chamar na crise de Daniel, que é uma igreja fora de Jerusalém, mas é povo de Deus, é que ele manteve a sua integridade, ele continuou sendo sal, continuou sendo luz, continuou influenciando aonde ele estava, sendo perseguido, mas ele manteve a sua integridade. Então, eu creio que a igreja ela não pode perder esse foco, ela não pode se deixar influenciar pelas circunstâncias, pela crise, pelo partidarismo, mas ela continuar a sua missão, ser sal da terra e ser luz do mundo. Vereador Nilson, o que o senhor acha, se é possível ser igreja na crise? O que a igreja deve fazer nesse tempo? Continuar fazendo, então? Amados do Senhor, o que a igreja deve continuar fazendo? Bem, segundo o apóstolo Paulo, na carta de Deus aos Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 11, dentre outras coisas, ele vai dizer que Deus fez tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Logo, a partir desse princípio, dessa verdade, podemos afirmar que a igreja foi feita segundo o conselho da vontade de Deus. No Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 11, temos lá também uma outra verdade bíblica teológica fenomenal, extraordinária, e lá também nós encontramos, dentre outras coisas, a seguinte afirmação: tudo que existe
existe porque Deus, segundo a sua vontade, trouxe a existência. Logo, a igreja existe porque Deus a trouxe à existência, como já afirmamos na pergunta anterior. Daí, respondendo a pergunta feita pelo pastor Sam e já respondida com legitimidade pelo pastor Cleomaci, o que a igreja deve continuar fazendo? Primeiro, ela deve preservar a sua identidade trinitariana e caminhar de acordo com ela, pois, biblicamente e teologicamente, nós sabemos, nós temos ciência de que a igreja tem a sua identidade em Deus, no único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como consequência disso, ela preservando essa identidade trinitária, tendo consciência que a sua identidade é encontrada no Deus triuno, no Trino Deus, e ela deve caminhar de acordo com essa identidade, logo a igreja deve continuar engajada na missão de Deus. Não na sua própria missão, a missão é de Deus, e para a sua missão, Deus chamou a igreja. Para a missão de Deus, Deus convidou a igreja. Então ela deve continuar engajada na missão de Deus, com Deus, porque sem Deus ela não consegue, e para a glória de Deus. E aqui nós evocamos a fala de Paulo na carta de Deus aos Romanos, o capítulo 11, o versículo 33, quando ele vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Também na primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 31, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja do Senhor do primeiro século, bem como a igreja de hoje, porque a carta ela é canônica, ela é autoritativa. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Então, repetindo, o que a igreja deve continuar fazendo? Ela deve preservar a sua identidade trinitária e continuar andando de acordo com ela, pois a sua identidade é encontrada no Deus Trino. Segundo, ela deve continuar engajada na missão de Deus, com Deus, ou seja, com a força de Deus, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e para a glória de Deus. Falando em miúdos, ela deve continuar pregando o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Ela deve continuar fazendo missões em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ela deve continuar em missões, mesmo neste tempo de crise. Aliás, são nos momentos de crise que a igreja deve muito mais mostrar a sua cara. Ela deve muito mais, como já disse o reverendo Cleomaci, ser o que ela é: luz. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. A igreja não pode se esconder amedrontada porque está no momento de crise. Pelo contrário, é ela que deve mostrar para o mundo o exemplo de um povo que tem esperança, e a sua esperança é Cristo. É justamente neste momento de crise que a igreja deve continuar fazendo o que o pastor Cleomaci já falou nesta manhã, sendo sal. O sal que impede a putrificação do mundo, o sal que dá sabor, não pode ser nem menos e nem mais. Ela deve continuar sendo sal, ela deve continuar praticando as boas obras para as quais ela foi eleita, ela foi chamada, ela foi redimida por Cristo.
na carta de Deus aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, pastor Sami, como nós sabemos, Paulo vai dizer, isto é, retificando, a partir do versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se parasse aí, seríamos censurados quando o assunto são as boas obras. Sim. Mas o apóstolo Paulo continua, pois somos feitura deles, pois somos poemas de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Ele, Deus, as designou para que andássemos nelas. Então, amados e amadas do Senhor, é muito mais no momento de crise como o que estamos vivendo, é que devemos botar a cara para fora, não como um povo amedrontado, inquieto, assustado, mas um povo que de fato tem do seu lado o seu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, e continuar engajado na sua missão, na missão de Deus, com Deus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Olha só, eu queria só dar uma nota para a gente fechar isso aqui. Primeiro, a gente não deve esquecer, os irmãos concordam comigo, que as circunstâncias impostas pela igreja no momento atual é controlada por Deus. Isso. Então, não vamos deixar essa nota bem clara. Né? O Senhor está controlando essas circunstâncias. Né? E a outra nota só, para que eu queria corroborar com a resposta dos nossos amados irmãos, é que ela não deixou de ser igreja, logo ela não deve deixar de fazer o que ela faz antes da crise. Isso. Ela deve continuar fazendo, né? Então, resumindo o que o pastor, tentando resumir o que o pastor Ronilson e o pastor Clóvis colocou, é o seguinte, meus irmãos, acho que os irmãos concordam: santificação e evangelização. Isso. Esses dois pilares. Continuar se santificando. Como é que santifica-se? Adorando ao Senhor, tentando obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra, aí na sua casa, onde você está, em qualquer lugar, santificação. E depois, evangelização. Não é isso que a igreja faz, e ela não vai mudar nesse período da crise, mesmo ela estando em isolamento. Ela precisa entender, ela tem que continuar se santificando, se purificando no Senhor, e tem que continuar evangelizando, usando todos os meios que aí está posto. Né? Vamos então para a próxima pergunta. Essa eu gosto muito, hein? Essa eu acho que é talvez a pergunta que vai desafiar a gente mais aqui nessa manhã. Como manter a unidade da igreja em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social? Como é que a gente mantém a unidade da igreja nesse tempo? Vamos lá? O que é que o senhor acha, vereador Luiz Ronilson? Dá para manter a unidade da igreja nesse tempo? Dá sim. E muito mais agora. Não é? Muito mais agora é que a unidade da igreja deve ser evocada, devemos fazer valer essa unidade da igreja. Vejam bem, para mantermos a unidade da igreja, ou preservarmos a unidade da igreja, usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo, uma linguagem paulina, na carta de Deus aos Efésios, no capítulo 4, não é? Quando ele conclama a igreja, convoca a igreja, desafia a igreja para preservar a unidade no vínculo da paz, a igreja, tendo a consciência, o discernimento da sua essência, não é? Quem ela é em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo, é possível sim ela preservar a sua unidade, fazendo uso legítimo, especialmente nesses dias difíceis, não é? O uso legítimo de formas, de meios, de estratégias, não é? De ferramentas. Então é possível sim, porque a igreja não é igreja apenas quando ela está do lado de dentro das quatro paredes. Ela continua sendo igreja quando ela está do lado de fora, não é? Para fora das quatro paredes. Ela continua sendo igreja porque ela é igreja em torno de Cristo Jesus. E aí voltamos a falar sobre a sua essência. Quando a igreja tem consciência de quem ela é em Cristo, logo também ela tem consciência dos seus deveres verticais, não é?
Se ela pratica esses deveres, ela preserva a unidade. E os seus deveres horizontais. Se ela tem consciência, se ela tem discernimento da essência daquilo que ela é, ela também vai praticar os seus deveres horizontais. Exemplo, ela vai, de maneira intencional, manifestar o seu poder de misericórdia. Intencionalmente ela vai socorrer os necessitados. Ou seja, muito especialmente num momento como este, sabendo quem ela é, tendo consciência da sua essência, ela vai preservar a sua unidade. Ela não vai se ater a uma questão denominacional, ela não vai se ater também a uma questão apenas local. Sim. Costumamos falar como teólogo do Departamento de Teologia Sistemática, da ESUTEL, Escola Superior de Teologia de Limeira. Costumamos falar que a catolicidade da igreja convoca a igreja para se importar com outras igrejas. A catolicidade da igreja chama a igreja, desafia a igreja, ou até faz uma alerta para a igreja não ficar com seus olhos fitos no umbigo. Então nós preservamos a unidade, muito especialmente num momento como este, levando a sério a nossa essência. Quem somos em Cristo? Daí, praticando nossos deveres verticais, praticando os nossos deveres horizontais. Um exemplo aqui rápido, claro que isso talvez seja de uma próxima pergunta, mas, por exemplo, como, pastor, se não temos condições hoje de estarmos reunidos, todos no mesmo lugar, cultuando a Deus? Todos não, mas a igreja ela pode, nos seus lares, nas suas casas, realizar os seus cultos domésticos. E aqui, até adiantamos uma opinião nossa, Verano Santo, sobre a preservação da unidade, porque até isso hoje, até um momento como este hoje, percebemos uma igreja brigando entre si, colegas pastores no Facebook, se tem culto online ou não culto online. É uma opinião nossa, uma opinião respaldada pelos princípios gerais das Escrituras, uma opinião respaldada por uma teologia bíblica, por uma teologia sistemática reformada, por uma teologia histórica e aplicada. Vejam bem, queridos, talvez as nomenclaturas não sejam viáveis. Culto online, porque de fato não existe culto online. Agora existe um culto transmitido online. Em o nome de Jesus Cristo, amados pastores, não precisa a gente ficar brigando por nomenclaturas. Tomemos apenas cuidado. É possível a igreja fazer um culto em determinado lugar e transmiti-lo online? Por exemplo, a IPF Parque Novo Mundo, pastor Sérgio, ela tem hoje aproximadamente 100 membros, não é? Então imaginemos que, respeitando essa quarentena aí, horizontal, de maneira prudente, levando a sério todas as recomendações das autoridades da saúde, a igreja consiga 6, 7, 8 irmãos aí para oferecer um culto a Deus. O culto depende da quantidade de pessoas? É claro que não. E como consequência, esse culto ele é transmitido. Um outro exemplo que faremos hoje à noite. Então, é o culto transmitido online. Não concordamos com o culto online. Não tem de fato culto online. Não é? A encarnação de Cristo nos chama para um culto presencial, um culto pactual, um culto palpável. Mas existe sim um culto transmitido online. E só para encerrar essa fala, como preservar a unidade da igreja, e isso será enriquecido pelo pastor Sâmio muito mais, pelo pastor Cléo Maci. Por exemplo, queridos, imaginemos que também não queiram fazer isso de chamar de culto transmitido online. Mas somando-se a isso, imagine então que, se como pastor de uma igreja local, o pastor Sâmio tem feito isso, a gente transmitir um culto doméstico compartilhado. Ora, é uma estratégia. Culto doméstico compartilhado online. Ou seja, eu estou na minha casa, como pastor também na minha família, o pastor também tem feito isso, realizando um culto doméstico, e
e agora, para o bem da igreja, ele compartilha esse culto doméstico com as demais famílias da igreja. Para evitarmos briguinhas, porque também não chamavam de culto doméstico compartilhado online. Assim preservamos a unidade da igreja. Prestemos bem atenção. A doutrina bíblica, bíblica mesmo, com a força de uma sistemática boa, reformada, com a força de uma teologia histórica que os nossos pais reformados pensaram no passado sobre determinadas situações, e uma boa teologia aplicada, queridos, não vai haver necessidade de briga. Não. Preservaremos a unidade da igreja. Amém. E assim vamos adiante. Reverendo Clomaci, acha que dá para a gente preservar a unidade da igreja nesse tempo? Sim. Pois uma aula dessa, né? Dessa daqui a gente só tem a louvar a Deus e agradecer por essa boa explicação, ensino do pastor Nilson. E pegando um gancho do que falou o pastor Sandro, pastor Nilson, sobre a questão do online, isso é uma ferramenta importante que a gente está usando hoje para pôr em prática o que o pastor Nilson já nos explicou bem aqui. Então, só abrindo parênteses aqui rapidinho, ele diz assim, não existe culto online. Isso já nos quebra a mentalidade de muitos que dizem assim, não posso ser igreja em casa, vou ficar em casa assistindo culto, ou porque aí tudo é online, eu vou celebrar ser online. Esquece isso, meu querido. A igreja já foi frisada, é unidade, é um corpo. E usando essa ferramenta, a tecnologia hoje, ela é fundamental, isso é fato, não tem como a gente escapar. E a gente tem observado muito isso sobre a igreja, usar mais essa ferramenta, pelo fato de que hoje, quando a gente está em casa, e o que a gente é bombardeado de coisas, palavras negativas, usando assim, ou de falsos ensinos doutrinários e outras coisas mais que a mídia usa para criar pânico. E por que não a igreja não usar essas ferramentas para trazer essa unidade, para fortalecer? Então, eu acredito que sim, a igreja usar essas ferramentas, usar a tecnologia hoje para pegar esses princípios bíblicos e a igreja praticar e trazendo essa unidade aqui, como a gente tem feito os cultos, usando essa tecnologia é fundamental hoje para até acesso a pessoas que não vão à igreja, mas às vezes ela está lá na internet, ela vê uma transmissão, ela assiste. A gente já ouviu testemunho de pessoas, eu estava assistindo um culto, eu vi na televisão, no Facebook, na internet, uma palavra falou no meu coração, eu quero ir à igreja. Então, dá sim para preservar a igreja, assim, usando a tecnologia, para que esses princípios bíblicos sejam ensinados e traga as pessoas para o meio da igreja, para o seio da igreja, para a comunhão da igreja. Então, eu acredito que hoje é uma ferramenta fundamental, a tecnologia hoje, para nos ajudar mesmo, principalmente nesse tempo de quarentena, fazendo culto, no culto online, né? Transmitindo. A transmissão, essa proposta que o pastor Nunes falou, da transmissão de casa, às vezes você que se junta a família, transmite hoje. A gente tem usado muito, e aí vai uma dica para você, amigo, pastor, que talvez esteja usando o Zoom. É uma ferramenta fenomenal. A gente fez aquele trabalho de oração muito bom. Revemos os irmãos, há uma comunicação. Então, queridos, hoje assim, não há desculpa para você dizer assim, eu não tenho condições de ter comunhão com a igreja, eu não tenho condições. Não, a ferramenta, a internet, ela quebra isso. E lógico, quando passar tudo isso, você não vai ficar em casa também olhando culto pela internet. Você vai estar aqui com a gente, cumprindo isso que o pastor Ronilson nos ensinou aqui, nos falou tão bem da palavra do Senhor, dessa unidade vertical e horizontal. Eu só quero dar uma pincelada, lembrando o seguinte, gente, esse momento é um momento circunstancial. Exatamente. Isso não é uma coisa que é o ideal da gente viver como igreja para sempre assim. Né? A gente está tentando, quando eu pensei nessa pergunta, e muito bem respondida pelo reverendo Ronilson e pelo reverendo Clomaci, eu pensei da gente trabalhar aqui um ponto que agora, depois dessa pandemia, infelizmente muitos irmãos reforçarão a ideia de que os desigrejados estavam certos, por exemplo. Porque eu defendo, a gente está aqui defendendo que a igreja pode ser unida nesse tempo, sim, mas jamais estamos defendendo que ela tem que continuar sendo unida, separada por todo o tempo, não, é um momento circunstancial.
Entenda, isso vai passar. E quando passar, você tem que lembrar do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é ali, no meio da comunhão, que ele ordena a bênção e a vida para sempre. Não esqueçam disso. Então, nós estamos falando de circunstância, e foi bem colocado, muito bem respondido por todos aqui. Vamos usar, sim, recurso tecnológico para nos manter unidos. Vamos usar a unidade horizontal, como disse o pastor Vanil. Sabe como você faz isso? Se preocupando, quando ele disse, não só com a sua igreja, com os outros. Rapaz, faça uma ligação para o seu irmão. Amém. Uma ligação. Será que é possível que você não pode pegar o telefone e perguntar, meu irmão, como é que você está? Isso preserva a nossa unidade, né? Se a igreja não jamais deixará de existir, a unidade dela também não, né, pastor? Porque não esqueçam, gente, nós temos um elemento unificador da igreja. O Espírito Santo continua habitando na igreja, mesmo ela dessa forma, um pouco distanciada hoje. E passará. Então, não defendemos a posição dos desigrejados, não, pelo contrário. Queremos dizer que ela está sendo unida ainda assim nesse momento, mas quando tudo isso passar, devemos voltar a nos reunir, porque nada melhor do que a empatia social, o estar com o outro, o aspecto espacial, físico da igreja é muito importante, meus irmãos. Então, a gente quer reiterar essa posição aqui, de que nós podemos ser unidos, sim. Como estamos? Sim. Usando recursos tecnológicos? Sim. Tendo empatia com a dor do próximo? Sim. Ligando para os outros, perguntando como estamos, né? Mas defendemos a unidade física também, espacial da igreja, né? E cabe, pastor, aí dá uma conotação de que se eu posso ficar em casa como os igrejados, então Cristo não é mais cabeça do corpo, eu sou cabeça do corpo. Será que eu sou cabeça para eu estar em casa sem igreja sozinho? Mas eles vão dizer que ainda a cabeça está mantida, né, como a gente está dizendo, né? Não, a gente está defendendo aqui a questão nesse sentido. Então, a pergunta ficou respondida, né? Como manter a unidade da igreja? Como? Esse como aqui, olha, já foi respondido pelo pastor Luiz Vandilson, foi respondido pelo reverendo Cléo Maci. Como? Como eu faço isso? Primeiro, você já está mantido unido em Cristo Jesus através do Santo Espírito. E depois, usa a tecnologia, sinta a dor do outro, mande uma cesta básica para alguém, se você pode, logicamente, socorra alguém. Isso é preservar, manter também a unidade. Ligue para alguém, ligue, pelo amor de Deus, manda uma mensagem, né? Mantenha a unidade do corpo aí. E também, deixa eu dizer uma coisa, participe da programação da sua igreja. Sua igreja está transmitindo online. Eu vejo aqui na nossa igreja, eu não posso medir, eu não sei quem está ou quem não está. Mas eu sinto falta de, às vezes, alguns membros da igreja, vereadores, nem dá uma curtida, um like nos nossos vídeos. Oficiais da igreja, por favor, não é o pastor só que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, você presbítero da sua igreja, você diácono, curta os vídeos, compartilhe os vídeos. Isso é também forma de você manter a unidade da tua igreja, querida. Você vai levar conteúdo para que a tua igreja fique unida. Não se desassocie agora com o seu pastor no tempo mais que ele precisa, né? Eu vejo aí muitos pastores, coitados, lutando nas redes sociais. E cadê o cópia oficialato? Sumiu. Está lá na sua casa, né? Escondidinho lá. Não, trabalhem. Vão, bote a cara junto com o seu pastor. Aqui, graças a Deus, eu estou dizendo isso porque eu sofro isso. Não, graças a Deus, o presbítero Reinaldo está aqui, os presbíteros a gente se reúne no Zoom, não temos esse problema. A diaconia vem aqui, ajuda, já distribuímos aí cesta básica. Eu estou falando de uma forma geral, como igreja. Ajude agora, nesse momento, a preservar essa unidade, para que a gente volte mais rapidamente desse isolamento. Diga, pastor Sami, só fazendo um adendo à sua belíssima fala. Amados e amadas do Senhor, lembremos-nos, pois, que a igreja ela está em missão, independentemente do momento no qual ela se encontra. Ela está em missão quando ela está praticando o culto público, congregacional e pactual. Ela está em missão quando os seus membros praticam o culto individual, é o seu momento devocional. Ela está em missão quando os sacerdotes do lar praticam o culto familiar. E ela está em missão no culto em forma de vida, justamente praticando o que o pastor Sami acabou de falar.
ela está cultuando a Deus quando ela compartilha a pregação do pastor Isso. no Facebook, no Instagram, Isso. no WhatsApp, não é? Compartilha os links nas redes sociais. Né? Justo! A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na IPB, compartilhou esses dias um curso que ela vai oferecer nessa área de tecnologia. E o curso tem o seguinte título: Comunique Cristo, comunique o Evangelho através das redes sociais. Então, gente boa de Deus, você também comunica Cristo compartilhando a pregação do seu pastor. Você também comunica Cristo compartilhando boas devocionais. Vamos redimir o Facebook, vamos redimir o Instagram, vamos redimir o WhatsApp. Não é deixando de usar nada de extremos. Um dos extremos é o ascetismo, não usar nada. Nós não concordamos com esses extremismos. Mas também o outro extremo é o mau uso. Não. Usemos para a glória de Deus. Isso é cosmovisão reformada. Redimir a cultura. A cultura, é isso. Outra pergunta, nós estamos já chegando, indo para o final, mas essa daqui é importante. Quais as obrigações que não podem, tem aquelas que podem ser adiadas? Por exemplo, nós não vamos talvez entrar nesse mérito hoje, isso aí dava uma live só disso, por exemplo. Obrigação da igreja, ministração dos sacramentos. Isso. Aí é uma obrigação da igreja, mas ela está temporariamente suspensa, porque a igreja não está reunida. A gente entende que esses sacramentos eles devem ser feitos na reunião pactual, presencial e espacial. Isso é uma posição. Tudo bem, isso aí dá uma live, discussão, deixa isso para lá. Mas essas coisas que podem esperar, elas devem esperar. Tudo bem. Mas quais são aquelas obrigações que não podem esperar? Que tem que ser feito hoje, agora, nesse momento de crise. Reverendo Cláudio. Bom, a gente até já tocou muito nesse assunto, falamos bastante envolvido, e não tem como não falar que é a evangelização e a ação social da igreja, né? O socorro aos necessitados. Então eu acredito que diante desse isolamento obrigatório, onde a gente não pode estar se expandindo, mas a missão da igreja, como o pastor frisou aqui, a igreja está em missão, ela não parou, não para e nunca vai parar, enquanto estiver na terra, a igreja está cumprindo a sua obra. E esse socorro, a gente vê isso lá em Gálatas capítulo 2, quando Pedro, no verso 10, Pedro instrui a Paulo e a Barnabé para eles saírem, né? Aí ele faz uma recomendação, Paulo diz que ele recomenda somente que lembremos dos pobres. Ou seja, então a igreja, embora ela tenha o sentido da evangelização, mas o socorro social que essa igreja já praticou também, e que tem praticado, isso eu acho fundamental, que não pode ser deixado, pelo fato de que, infelizmente, a gente tem visto já cenários de pessoas, graças a Deus na nossa igreja não se ouve ainda, mas devido a essa pandemia, pessoas passando necessidade, pessoas passando aflição, e a igreja ela tem sim a sua obrigação, eu vejo, o papel da evangelização, mas também o papel social, de ajudar quem pode das suas necessidades, das suas limitações, o socorro social, seja com uma cesta básica, seja com uma ajuda ao remédio, não sei, ou pagar uma força, uma água, enfim. Mas acho que esses dois pontos, diante de tantos que a gente pode estender o leque, mas acho que eles não podem, eles são fundamentais hoje. A igreja evangelizar, a gente vê aquela luta lá de Atos 6, né? O pessoal sofrendo, e os apóstolos dizem, olha, a gente não pode deixar, não podemos deixar o ministério da palavra, é importante. Vamos socorrer a mesa, aí lá se institui a diaconia, mas o ministério da palavra a gente fica. Então você vê que os apóstolos não, posso dizer, não desmerecem, mas colocam como ações importantes. E hoje a igreja precisa sim socorrer os necessitados, os de casa e sim os de fora. Eu acredito que são dois pilares hoje que, dentro dessa situação, que a igreja não pode esquecer jamais. A evangelização, lógico, apresentar Cristo como Rei Supremo, que está acima de tudo, que está controlando. A Bíblia diz que no carro folha de uma árvore tem a sua permissão, mas também a igreja socorrer, porque a gente sabe que na hora que a barriga, vamos dizer essa expressão nordestina, na hora que a barriga volta, na paciência, às vezes a aflição aperta. Então a igreja precisa estar atenta a isso, estar com o coração, com a empatia que o senhor falou muito bem,
olha, eu tenho, mas será que meu irmão não tem? Será que está meu irmão? Será que está faltando alguma coisinha? Então, o pouco que eu tenho, rapidamente aqui só um exemplo, quando viemos para Mineira em 2004, em uma situação difícil, estávamos passando, e morávamos em nossa casa, um corredor, mais 2 casas ao fundo, e eu desempregado, alguns irmãos da igreja me ajudaram com cesta básica, só que a família que morava ao lado também estava desempregada. Então eu recebia a cesta e a gente compartilhava a cesta, porque não dava para saber que você tinha seu feijão ali na panela e sabia que tinha 2 crianças passando. Então, essa situação a gente dividia aí. A gente sabe que isso acontece e eu acredito que a igreja precisa estar atenta a essa situação da evangelização e do socorro social. Reverendo Nilson, diga lá. Amados e amadas do Senhor, apenas fazendo um adendo aí à fala legítima do reverendo Cléo Maci, o pastor Sam já comunicou aqui, pastor auxiliar desta amada igreja, o que a igreja não pode deixar de fazer, muito especialmente num momento como este. Mais uma vez, nós queremos partir daquilo que é imprescindível. A igreja tem que ter consciência, discernimento daquilo que é essência, daquilo que são as formas. Porque se ela não tiver esse discernimento, ela vai se perder, como algumas igrejas estão se perdendo no momento como este. O pastor Sam já falou aqui, tem gente aí achando que a igreja deixou de ser igreja porque ela não está mais se reunindo temporariamente no templo. Não. A essência continua. A igreja, ela é a igreja reunida no lugar e ela é a igreja também espalhada. Então, com discernimento do que é essência, do que é a igreja como essência e como formas, nós queremos apenas aqui fazer uso de uma didática que os colegas batistas usam nos nossos dias para reforçar o que a igreja não deve deixar de fazer, muito especialmente nos nossos dias, que é praticar a evangelização discipuladora. E aí os nossos colegas batistas, e aquilo que é bom deve ser imitado, eles pegaram a palavra raízes para instruir a igreja nesse processo. Por exemplo, eles disseram relacionamento. Então, este é o momento para se relacionar ainda mais, através do WhatsApp, do Zoom, ligue, fale, pratique evangelização discipuladora agora também. Aí nós temos o A, de raízes, o A. Agregue pessoas para a igreja neste momento. Como assim? As pessoas estão solitárias nas suas casas, elas estão precisando de acolhimento. Acolha as pessoas mesmo virtualmente. Aí nós temos o I, não é? Interceda por elas, ore por elas, fale para elas. Hoje eu acabei de orar por você, Joaquim. Isso não é tocar trombeta, isso é no âmbito particular. Aí nós temos o Z de raízes, ou seja, zele por elas, zele por aqueles que estão de casa, zelem também por aqueles que estão de fora. Isso é misericórdia. O pastor Sam tem falado muito isso nesses dias, nas pregações, no grupo da igreja, não é? Zelo é o poder de misericórdia da igreja. Essa é a linguagem que a igreja reformada usa. Ela ser misericordiosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós falamos que tem o Z, não é? Aí tem raiz, aí tem o E, ou o E. Aqui em São Paulo nós temos o E. Estamos em São Paulo, temos que respeitar aqui os paulistas, não é? Mas no final das contas somos todos brasileiros, glória a Deus por isso, porque no nosso Nordeste lá seria o E, bem aberto mesmo. O que importa é a comunicação. Nós temos o E aí na palavra raízes, ou seja, evangelize, comunique Cristo, anuncie Cristo usando as redes sociais. E aí temos por último o S de sapo. Solicite contas, não é ser o fiscal da pessoa, mas chame a pessoa carinhosamente para o arrependimento, chame a pessoa para tomar uma decisão.
É isso que a igreja não pode deixar de fazer. E aqui nós fizemos uso de uma didática dos nossos irmãos batistas. Como já dissemos, usavam a palavra raízes, para didaticamente ensinar o que a igreja deve fazer, muito mais num momento como este. Mas ainda, pastor Sami, permita-nos dizer o seguinte: o que a igreja não pode deixar de fazer, muito especialmente num momento de crise como este, ela não pode deixar de ter compromisso com Deus. A crise, o momento de crise, não suspende a lei de Deus. O momento de crise não suspende os mandamentos de Deus. Sejam os mandamentos que se encontram na primeira tábua da lei, que são mandamentos verticais. Sejam os mandamentos que se encontram na segunda tábua da lei, que comumente falamos que são mandamentos horizontais, que todos conhecemos. Então a igreja, ela não pode abrir mão do seu compromisso com Deus, faça chuva ou faça sol. E como consequência disso, ela não pode abrir mão de ter compromisso com a obra de Deus, com a causa de Deus, com a expansão do reino de Deus. O momento de crise não suspende também esse compromisso. Aliás, ele é muito mais intensificado. Ele deve ser muito mais exigido de nós. E aqui, falando em miúdos desses compromissos, permitam-nos, é um tema um tanto quanto delicado, mas nós não vamos deixar de falar porque alguns deturbam. Você que é membro da igreja do Senhor, a igreja não vive sem os seus obreiros. Preste bem atenção, é bíblico isso. Efésios 4, o Senhor concedeu obreiros para a igreja. E saibam disso, alguns pastores numa crise como essa não precisam, graças a Deus, por razões diversas. Outros, ou melhor, muitos outros precisam. Então não deixe, apesar das dificuldades das lutas, não deixe de cumprir com o seu dever. Não deixe de adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Não caia, não dê ouvido a esses perturbadores da igreja do YouTube, esses perturbadores da igreja do Facebook. Existem muitos também aí agora, nesse momento, querendo perturbar a igreja com falsos ensinos, compromisso. Não só os obreiros, aqui evocando aqui a fala de João Calvino, é considerado um dos pais da teologia reformada, da tradição reformada. Ele não é a nossa norma normans, mas ele é um guia que merecemos olhar para ele, o que ele disse sobre isso. E falando sobre isso, a igreja também precisa de dinheiro para sustentar os mais necessitados da igreja. Ela precisa de dinheiro para fazer 10, 15, 20, 30 cestas básicas. E primeiro compartilhar com os membros da igreja que estão passando necessidade. Agora isso tem que ser intencionalmente. Isso não pode ser de maneira esporádica, corriqueira, não. Muito especialmente agora. Se a nossa igreja aqui, eu falo a nossa carinha, se ela não tem gente aqui precisando, outras têm, gente boa de Deus. Não deixem de fazer isso. Não deixem de fazer isso. E terceiro lugar, não adianta. A igreja existe no tempo e no espaço. Então ela também precisa de espaço. Ela tem água, luz para pagar. Ela tem compromissos. E eu quero só reforçar mais uma vez aqui o que ela não deve deixar de fazer. Neste exato momento, o que tem de missionários e missionárias de Deus aqui no Brasil e muito mais fora do Brasil, perturbados, porque num momento de crise como este, para nossa tristeza, não todas, mas o que algumas igrejas acabam fazendo, aliás, os primeiros que são abandonados são esses missionários e missionárias do Senhor. Graças a Deus esta igreja tem compromisso com missionários e missionárias do Senhor, tem um compromisso lindo aí com a creche Bethesda. Todavia, fiquemos em alerta, porque essa mensagem é para esta igreja e para todas as igrejas. Que falte tinta para pintar as paredes, mas que não falte 1 quilo de feijão para os missionários e missionárias do Senhor. Que falte dinheiro para trocar o piso do templo, mas que não falte dinheiro para comprar feijão, arroz
para os missionários e as missionárias do Senhor que estão nos campos expandindo o reino de Deus. Eu até já me estendi um pouco, né, pastor Sandro? Perdoe-nos, mas queridos, não devemos deixar de fazer isso. Jamais. Compromisso vertical com Deus e compromisso com a obra dele. Faça chuva, faça sol. Amém. Eu quero deixar registrado para todo o Brasil aí no Facebook que nós não combinamos falas. Isso aqui veio da palavra de Deus através do reverendo João Wilson, e nós não pedimos isso para ele de forma nenhuma. E eu já estou aqui, estou com o meu script aqui. Eu também concordo que devemos proclamar o Evangelho e socorrer os necessitados, é o resumo das duas falas aqui, mas já estava com o meu script aqui de tocar nesse assunto. Veja mesmo, eu e pastores fiéis, não pilantras, falsos profetas, exploradores do rebanho de Deus, eles não podem dizer isso, mas nós, pastores sérios, podemos dizer: passaremos fome com o rebanho se for necessário. Agora, jamais admitiremos infidelidade num tempo tão necessário quanto esse. Se uma igreja se encontrar infiel, meu pastor, você que está me ouvindo, tenha coragem diante de Deus de exortar a igreja. Não é porque é tempo e o tempo ruim, não. Não. Os mandamentos continuam. Não é por causa da sua casa, não, da sua barriga, não. Sabe por quê? Porque, como disse o reverendo Ronilson, como é que tu vais agora assistir o teu rebanho, junto com os presbíteros, diáconos, aqueles que estão passando por fome, necessidade, se não entrar os dízimos das ofertas? Divida teu salário, não tem problema, dividirei o meu. Agora, por infidelidade, não. Por gente aí fazendo churrasco toda sexta-feira, sábado, domingo, e deixando de entregar os seus dízimos e suas ofertas, isso não. Isso não. Isso os pastores sérios não devem admitir. Agora, os picaretas não podem nem falar. Cadê a turma da prosperidade? Não está podendo falar nesse tempo, porque não está arrecadando. Agora, aqui não. Nós, os pastores sérios, por favor, não deixe de ensinar o teu rebanho ele a praticar o dízimo das ofertas. Isso é da parte de Deus. Deus honrará. Amém. Deus está cobrando isso do povo agora. Quem é que realmente confia? Não vou dar meu dízimo de oferta porque semana que vem eu não tenho salário. Espera aí, você recebeu o salário de hoje, dessa semana? Espera aí, o dízimo não é seu, é do Senhor. A gente ensina isso. A oferta você dá se quiser, é voluntariedade, mas o dízimo é do Senhor. A gente ensina isso biblicamente. E você vai administrar o que não é seu, você recebendo isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você: não recebeu, não dê, não coopere. Se você não recebeu, não tem como. Aí vamos fazer o seguinte: vamos dividir o pão. Eu estou pronto a dividir o pão. Isso. Estamos prontos a dividir o pão com a igreja. Graças a Deus eu tenho tranquilidade para falar, porque essa igreja aqui, que nós pastoreamos, já distribuiu com os seus poucos recursos. Nós tivemos uma queda, você que não sabe, da arrecadação, 25%. A queda de arrecadação. E a gente entende que isso não foi infidelidade, foi perda de emprego, um ou outro ali, mas não deixamos. Nós já entregamos 5 cestas reforçadas, não é básica não, é reforçada, já entregamos. Temos mais outras chegando. Por quê? Porque como é que a gente vai auxiliar o povo, se não for nesse momento? Então, muito boa fala do pastor Ronilson, só estou aqui reforçando o que ele disse. Meus irmãos, passaremos fome, passaremos necessidade. Fome não, porque o Senhor promete que a gente não vai passar nenhum tipo de necessidade nessa área de fome, de comer e vestir, né? Buscar coisa em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Isso nós não vamos passar, mas nós vamos dividir o pão, se for o caso. Amém. Mas agora não deixe de cumprir com as suas obrigações. Pastor também dá dízimo, viu? E o meu já está entregue, graças a Deus. Pastor Luiz Ronilson, pastor Clamacito, nós também entregamos os nossos dízimos também, tá bom? No sistema presbiteriano é assim, para que você não pense que o pastor só, né, arrecada missionáriozinho lá, que está sofrendo, também, coitado dele, arrecada dele, e dá, porque também isso é um compromisso com o Senhor, tá bom? Então não deixe de praticar esse compromisso, não deixe de evangelizar, não deixe de orar muito, praticar o culto doméstico, isso é importantíssimo. Faça jejum e oração, socorro necessitado e órfão, evangelize, fale de Cristo o tempo inteiro, tá certo? E a última pergunta para a gente fechar, você que tem nos acompanhado aí 1h05 de live, tá bom como estudo de escola bíblica, mas eu preciso fazer a última. Eu quero uma pincelada rápida dos pastores. O que espera melhor. O que espera a igreja do Senhor, depois deste tempo de pandemia?
o que está esperando aí. Eu quero falar um pouquinho de futuro, né, pastor Nelson? Um pouquinho do que está nesse horizonte que vem por aí. O que é que você acha? Qual a impressão que você tem? Claro, é muito difícil a gente falar do futuro e cravar, né? O que vai acontecer. Mas, assim, uma expectativa que o senhor tenha do futuro para a igreja. Amados e amadas do Senhor, assim, gostamos de nos dirigir a vocês. Nós sabemos que a igreja se encontra num processo de santificação, não é? Nós chamamos tecnicamente de santificação progressiva. Ela terá o seu término apenas com a volta do nosso Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas até lá, ela continua nesse processo. E nesse processo, o Senhor Deus tem didáticas infindáveis e eficazes. E nesse processo de santificação, ele tem recursos didáticos eficazes e diversos para continuar santificando a sua igreja. E nós sabemos, nós temos ciência, tanto no Antigo Testamento, ele fez isso com Israel da Antiga Aliança, como também na nova aliança, no Novo Testamento, ele fez isso com uma igreja primitiva, a igreja de todos os séculos. Não é diferente hoje. Ele sempre usou também tempestades para isso. Tempestades, circunstâncias adversas. Ele sempre usou as intempéries da vida para santificar a igreja, para reclamar a igreja. Logo, com a consciência bíblica e teológica disso aí, o que nós esperamos da parte da igreja para o futuro, o que nós esperamos da igreja, nós esperamos uma igreja corrigida na sua identidade e missão, pois é o que mais encontramos por aí. Para nossa tristeza, muitas vezes, até nós mesmos, aqui e acolá titubeamos, é quanto à nossa identidade e missão. Encontramos muitas vezes a igreja sendo outras coisas, menos igreja. Encontramos igrejas fazendo aí tantas coisas, menos a missão de Deus. Então esperamos uma igreja corrigida na sua identidade trinitária e na sua missão, que é a missão de Deus. Em segundo lugar, o que nós esperamos, pastor Santos, pastor Cleomaci, presbítero carinhosamente chamado de Edinho, povo amado aqui da IPF, Parque Novo Mundo, das demais igrejas do Senhor do Presbitério Paulista, de todas as denominações verdadeiras do Senhor, de toda a família presbiteriana, não é? Aqui nos referimos às denominações, IPBs, IPCs e outras mais. O que nós esperamos da igreja do Senhor? A igreja local, a partir da igreja local. Isso se aplica também às denominações. Esperamos uma igreja corrigida também. Preste bem atenção, na sua essência e nas suas formas. Ela precisa entender o que ela é essencialmente. E ela precisa, a partir daí, entender as suas formas, para não ficarmos aí gastando tempo com aquilo que não deveríamos gastar. Se a igreja ela tem que ter bancos acolchoados ou não, se a igreja ela se reúne num auditório de hotel ou num templo, e são questões circunstanciais e que envolvem a questão econômica e outras coisas mais. Ela precisa entender a sua essência e a sua forma. Então, esperando uma igreja corrigida na sua essência e na sua forma. E assim, ela se torne mais efetiva no mundo. Mais efetiva na evangelização, no discipulado. Mais efetiva sendo sal, sendo luz. E por último, o que esperamos da igreja do Senhor? Nós esperamos uma igreja corrigida. Sabe em quê? Todos sabemos. Nada do que estamos falando aqui é inédito, gente boa de Deus. Esperamos uma igreja corrigida naquilo que é videira e naquilo que é treliça. Um equilíbrio. Esperamos uma igreja equilibrada quanto a ser videira e quanto a ser treliça, porque muitas vezes a treliça tem sufocado a videira. É quando a burocracia tem matado a igreja videira. A igreja é gente,
igreja é relacionamento, igreja é prática de amor, igreja é perdão, igreja também é confrontação na verdade em amor, igreja também é disciplina, mas é para recuperar. Repito, encerrando, igreja é gente, uma igreja relacional, uma igreja que ama com o amor de Deus, um amor que se doa, uma igreja que se doa, que se entrega, porque ela entende que ela existe para amar a Deus e amar ao próximo. É isso que esperamos da igreja do Senhor. Aliás, a partir de mim, como um dos soldados do exército de Cristo, dos muitos soldados que existem por aí. É isso que esperamos da igreja do Senhor. Amém. Reverendo Tomassi, suas palavras. Bem, queridos, para finalizando, dentro do que o pastor falou, concordo plenamente. A igreja ser corrigida em todas essas áreas, ser mais santa, cumprir a agenda de Deus, que está lá em Mateus 28, evangelização e discipulado, ela evangeliza e discipula, estrutura, que essa igreja seja mais comprometida com essa missão. É isso que nós esperamos. Acho que isso é como um acordo dessa igreja mais santa, mais envolvida, porque uma das coisas que eu sempre falei com algumas coisas que eu falei em algumas lives, é que se a pessoa, hoje nesse período de quarentena, que esse vírus, quer queira, quer não, ele colocou o mundo de joelho, né? A gente sabe disso, mexeu muito com essa estrutura, e a pessoa que está em casa, ela não está preocupada em se relacionar, em se envolver com a obra de Deus, com o reino de Deus, com a missão da igreja, com a comunhão da igreja, ela tem que rever a sua fé. Isso. Ela tem que rever a sua cristandade, porque é complicado você ver uma situação dessa e você sair dessa situação e não sair uma pessoa melhor no sentido assim, um desejo por Deus, de comunhão com Deus e de envolvimento, porque é inadmissível ser cristão e não ter, e esse isolamento, eu fico em casa pensando nisso. Nossa, meu Deus, tomara que acabe logo. A gente assiste pela live, mas eu confesso, não é a mesma coisa. Termina aqui aquela comunhão com os irmãos aqui, aquele bate-papo, essa coisa gostosa de viver a igreja. E a minha esperança é que a nossa denominação e as demais denominações, elas sejam mais focadas. Rapaz, isso que a gente passou nos privou bastante, porque nossos irmãos da igreja perseguida sofrem isso constantemente. E quantos não queriam ter a oportunidade que a igreja brasileira tem de se unir, de se envolver, de estar em comunhão com liberdade? E hoje eu acho que essa pandemia ela nos mostrou um pouquinho disso, dessa empatia pela missão também, de se abrir o coração, de orar mais pela igreja perseguida. Você está em casa, você quer estar no culto e não pode, lógico, lá tem a questão da opressão, da perseguição, mas aqui não, a gente ainda tem mais uma questão de precaução, de preservação da vida, mas a gente sente essa falta. Então o meu desejo é que a igreja seja mais presente nos cultos locais, nos seus trabalhos, porque tem muita coisa para se fazer, para evangelizar, para discipular raízes fenomenal, mas não adianta a gente só estar digitando no Facebook, tomara que passe para se envolver. Não, que a gente se envolva realmente, que a gente seja realmente alicerçado na videira verdadeira, que as instituições parem mais de olhar para o poder humano que a gente sabe que tem, mas para o reino de Deus. Esse é o meu desejo, que a gente realmente viva a vida de Deus aqui na terra. Amém. Na vida de Deus. Resumindo não, dando só minha parcela pequena, rápida, para a gente encerrar. Obrigado muito às colocações aqui do reverendo Nilson, do reverendo Tomassi. O que nós esperamos da igreja para o futuro é a igreja que pela graça do Senhor, erradiquemos a idolatria. Isso. Uma igreja mais pura, como foi dito aqui, uma igreja mais focada na missão, uma igreja mais comprometida com a palavra, mas uma igreja que destruiu todos os seus altares. Isso que eu espero. Porque, meus irmãos, o altar do dinheiro foi quebrado agora. O que é que o dinheiro está podendo comprar? Verdade. O nosso querido compatriota, que eu não conhecia ele, dono do Banco Santo André, a sua filha fez uma postagem dizendo que o dinheiro do pai dela não comprou respirador, não comprou ar. Deus está destruindo o altar do dinheiro, do poder. Cadê os poderosos agora? Estão perdidos.
Os governantes estão perdidos, não sabem o que fazem. Cadê o teu ídolo político? Cadê o teu ídolo político? Você aí, da igreja que vive militando politicamente. Cadê o teu ídolo político? Está sem saber o que fazer, está perdido. Jesus Cristo está reivindicando o seu reinado nesse tempo. É a Ele e somente a Ele devemos nos prostrar como Rei de toda a terra. De toda a terra. A idolatria, eu gostaria que a igreja saísse desse tempo menos idólatra. Ela adora muito ainda dinheiro, menos idólatra de si mesmo. É um ego terrível. Nós somos egoístas muitas vezes, egolatras, de chegar aqui na igreja, se não for da maneira da gente, a gente não quer. Hoje, estou vendo aí, irmãos que muitas vezes, de outras igrejas também, muitas vezes nem participaram da comunhão, dizendo, ai, que saudade da comunhão. Ah, é? Então quebra a sua idolatria do seu ego de querer a igreja seja como você quer, rapaz, a igreja como Deus quer. Então para de criticar a igreja, valoriza a igreja nesse tempo. Quando tudo isso passar, se abraça, como diz o pastor Ronilson, na treliça, para que a videira cresça, para que as almas sejam colhidas, meus irmãos. Então eu espero, sinceramente, meus irmãos, que a gente tenha uma igreja menos idólatra. Amém. Que o Senhor seja verdadeiramente o Rei de toda a terra. Isso não quer dizer que ela sairá maior, viu, pastor Ronilson? Não sei se o pastor Ronilson, o pastor Glamaci concorda. Eu talvez acho que o Senhor está peneirando, separando trigo de joio. Talvez ela saia até menor, mas vai sair mais fortalecida. Se Deus assim quiser e operar para isso, eu creio que Ele está fazendo isso nesse momento. Amém? O Senhor nos abençoe. Ed, podemos partir para o encerramento? Ed está dando ok ali, Ed está na técnica. Olha, eu queria falar com você que nos acompanhou. Temos um bom índice de audiência, bastante comentário aí, muito compartilhamento, né, Ed? Ed está dando ok ali. 30, 35 pessoas não saíram da live direto, assim, simultâneo, claro. Visualizações tivemos muita. Olha, eu queria muito agradecer a você. E eu queria fazer um desafio para você. Se você gostou, além de compartilhar esse vídeo, dá um link, dá um ok nele, no like dele aí e compartilha. Faz o seguinte, pede bis aí embaixo. Se você gostou, bota 3 palavrinhas rápidas, 3 letrazinhas, B e S. Se você gostou desse formato aqui, bota bis, pastor, bis, para a gente repetir isso no próximo domingo na escola dominical. Se você gostou, se não gostou, não precisa falar nada, tá certo? Não precisa também xingar a gente. Fica tranquilo aí, fica na sua. Agora, se você gostou, bota B e S, bis. Aí a gente, domingo que vem, tem outro tema importante na escola. Tá bom? Pastor Ronilson, tuas palavras de despedida do nosso público. Que Deus te abençoe, pastor. Muito obrigado por cooperar sempre com essa igreja. A igreja te ama. Deus te abençoe. Queridos e queridas, a satisfação é nossa. Estamos a serviço do Rei e do seu reino. Queremos agradecer ao pastor Sami, que também sempre tem nos honrado, nos dado a confiança, ao seu pastor auxiliar, o pastor Glamaci também, todo o conselho da igreja, toda a igreja IPF Parque Novo Mundo, e obrigado àqueles que estão aí nos assistindo do outro lado aí, não é? Nas suas casas, nos seus lares. Então, muito obrigado mesmo. Queremos encerrar apenas dizendo o seguinte, reforçando, melhor dizendo, ou proclamando, ou desafiando: proclamem Cristo, proclamem Cristo, proclamem Cristo. Aleluia. E por último, vivamos em Cristo, vivamos em Cristo, vivamos em Cristo. Um forte abraço e até o próximo Domingo, né? domingo. Se eles disserem bis, mas para eles estão dizendo já lá. Diga, pastor Glamaci, a sua ajuda. Muito obrigado pela tua ajuda de sempre, pastor. Eu que agradeço por estar aqui, pastor Ronilson. É um prazer estar diante desses homens que são meus mestres. A cada dia eu tenho aprendido muito com vocês. Bem. E só louvo a Deus pelo crescimento, por tudo aquilo, por essa amada igreja. Agradecer ao Senhor pela presença dos irmãos online, né, que está acompanhando, divulgando. E você possa, meu irmão, estar cada dia mais firme no Senhor, fortalecido. Hoje à noite esteja com a gente também, né? Isso. Louvando ao Senhor, adorando. Isso. E que possamos estar no início da semana. Qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado a todos. E a questão do bis, lembre-se que o bis envolve cantar também. Eu acho que isso não foi combinado. Se você disser isso, eles não vão falar mais bis. Mas o bom do cantar é porque não só tá a gente, se a gente desafinar, ninguém vai estar cantando.
Mas, queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe. E aí sim, se os irmãos gostarem, será um prazer domingo estarmos nesse formato. Eu particularmente gostei muito, Amém. porque aprendi muito, como eu tenho certeza que todos têm aprendido. A gente diverge assim e consegue expor as ideias, muito bom. Diverge não, Converge. converge, melhor dizendo. Divergir é o debate. Aqui não, foi um aprendizado e eu estou muito feliz. Muito obrigado por Gente boa, Deus te abençoe, muito obrigado por você nos acompanhou. A igreja amada, obrigado pelo apoio de sempre de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido nossas colocações aqui. A gente ama muito vocês, ama a igreja, apesar da distância, uma saudade danada. E você de todo o Brasil que nos acompanha, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pessoal do Nordeste, está em peso aí. Obrigado Norte, obrigado Sudeste também aqui. O pessoal de Minas Gerais tem chegado. Muitíssimo obrigado, gente, pelo nos acompanhar, vocês dando esse retorno para nós, a gente fica mais seguros de aprender. Nós estamos todos aqui aprendendo a fazer igreja de uma maneira agora diferente, distanciados. Então, muito obrigado pelo teu apoio. Olha, nós vamos orar aqui, pedindo pela tua família, pela nação, que enfrenta uma crise sem precedentes, política inclusive. Então, vamos orar agora, encerrando, e já te convidando, ei, não sai daí, 19 horas, hein? Culto aqui transmitido online. Você aprendeu, pastor, nesse culto aqui transmitido online, hein? Não esquece, 19 horas, culto solene ao Senhor, do dia do Senhor, com a liturgia, cânticos. Aí nós vamos ter outras pessoas para cantar. Fica tranquilo, nós não vamos cantar, nós vamos só pregar e o pastor Clamacia aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Num tempo tão terrível quanto esse, ainda e continuaremos assim, desfrutando do teu amor, da tua misericórdia, do teu socorro num momento tão difícil quanto esse. Amém. Obrigado por nos ajudar nessa manhã a transmitir a tua palavra, e nós esperamos que tenhamos conseguido. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida do reverendo Ronilson, o seu ministério, continue dando ao teu servo aquilo que ele precisa, sustente-o física, emocionalmente, espiritualmente, para que ele continue desenvolvendo o sagrado ministério. Amém. Abençoe também o reverendo Cleomarci, da mesma forma, que o Senhor supra, que o Senhor expanda sempre o seu conhecimento, e é a nós do mesmo jeito, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Agora nós te suplicamos pelas famílias do nosso Brasil, aquelas famílias que já estão sem saber o que comer, não sabem o que vão botar na panela, Senhor. Ó Deus, ajude a tua igreja a socorrê-los. Que o poder público, se não vai conseguir ajudar a todos, mas a igreja, Senhor, se compadeça com a imagem e semelhança que há no próximo. Que a gente acabe esse discurso muitas vezes, de alguns de nós, hipócritas. Fique em casa, fique seguro, peça delivery, assista Netflix. Meu Deus, isso não é a realidade de toda a nossa nação, Senhor. Verdade. Tem gente passando fome, tem gente que não pode ficar em casa, tem gente que tem que sair para trabalhar e primeiro para granjear o pão, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia, que nós sejamos a resposta dessa mesma oração. Amém. Que a igreja seja a resposta dessa mesma oração, que ela socorra os que estão necessitados. E, ó Deus, te pedimos pela nossa nação, além de uma crise epidêmica, esse coronavírus, que nós te pedimos que o Senhor varra daqui, varra do mundo. Amém. Te peço, Deus, joga essa doença para longe. O Senhor pode, com estalar de dedos. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano para fazer isso, por isso que clamamos. Tira disso, Pai, de cima da nação e de cima do mundo. Mas, além de tudo isso, ainda uma crise política que se instalou desde sexta-feira. Nós te pedimos, mais uma vez, como o Senhor nos ensinou a orar através dos salmos e pregatórios, nós te pedimos por justiça. Amém. Aqueles que estão tormentando o teu povo, esta nação, te pedimos, Pai, julgue-os, Senhor. Amém. Julgue-os, ó Deus. Retire dos seus cargos, porque eles são ministros do Senhor, como diz Romanos 13. Nós te pedimos que o Senhor retire-os, que o Senhor trate com aqueles que estão querendo causar mais pânico e mais caos nessa nação. Nós te pedimos isso, Senhor.
que o Brasil viva debaixo de tua paz e de tua segurança. Amém. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente! Até 19 horas, se Deus quiser. Obrigado a todos, um forte abraço. Obrigado, obrigado mesmo. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais. Eu quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais e mais. Sempre buscar, conhecer, amar-te.